antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro e sabe que é uma família de bandidos, é uma familícia de bandidos, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o Flávio, o que aconteceu. Ó, foi revelado que o Flávio Bolsonaro, ele usou agentes da Receita Federal para que fizessem uma investigação. A investigação durou 5 meses e meio, quase 180 dias. 5 funcionários da Receita Federal, funcionários de carreira, eu tô falando de funcionários que ganham bem. Eles pararam tudo o que eles estavam fazendo e ficaram a serviço do Flávio Bolsonaro, investigando todo mundo. Fizeram uma devassa na Receita Federal. Por quê? O que aconteceu? Vamos lembrar aqui um pouquinho de contexto. O Flávio Bolsonaro, ele começou a ser investigado por um relatório do COAF. Lembra lá atrás, em 2018, finalzinho, depois que o bandidão foi eleito? Aí revelaram que tinha um relatório do COAF mostrando movimentações suspeitas na conta do Flávio e na conta do Queiroz. Aí a investigação começou, foi andando, só que a investigação parou em 2019. Em um determinado momento, o então governador Wilson Witzel brigou com o Bolsonaro. Por que foi a briga? O Witzel falou que ele queria ser presidente em 2022. Queimou a largada. 3 anos e meio antes da eleição, ele já falou que era pré-candidato. Bolsonaro ficou uma fera, brigaram os dois e o Witzel colocou na cabeça: eu vou derrubar o Flávio Bolsonaro, eu vou mostrar os crimes da família Bolsonaro. Então o Witzel, que é o governador, e como governador ele pode escolher quem é o procurador de justiça, que é quem manda no Ministério Público Estadual, ele mandou acelerar investigações. Aí ficamos sabendo de tudo o que o Flávio fez, ficamos sabendo do esquema de rachadinha, ficamos sabendo que o dinheiro era roubado. Lembre-se, é dinheiro roubado porque deputados têm assessores pagos com dinheiro público. Esses assessores são pagos para assessorar o mandato do deputado, ou seja, ver o que a população quer, levar isso ao deputado, escrever projetos de lei, ver se uma lei é constitucional, se não é, tudo mais. Ok, em vez disso, os assessores do Flávio Bolsonaro não trabalhavam. O Flávio Bolsonaro contratava alguém lá por 5, 6 mil reais, essa pessoa ganhava R$1.000 para fazer nada, um vagabundo, trabalhava sem, ganhava sem trabalhar, não trabalhava, ganhava sem trabalhar, e o Flávio pegava o resto do dinheiro, ficava com ele. O Queiroz era o tesoureiro disso tudo, era ele quem gerenciava essa grana. Essa grana, esse dinheiro todo roubado, são muitos milhões, era lavado na compra de imóveis e na loja de chocolates do Flávio Bolsonaro, e parte desse dinheiro ia para a milícia. Qual milícia? A milícia chamada Escritório do Crime, que é a milícia que matou a Marielle Franco. Coincidência ou não, o chefe da milícia também, a esposa e a mãe dele também faziam parte do esquema das rachadinhas. E coincidência ou não, essa milícia que matou a Marielle, o assassino de fato, que foi quem deu os tiros a Marielle, era vizinho do pai do Flávio Bolsonaro, que é o Jair Bolsonaro. Tá, esse é o contexto. Aí, o que acontece? Para acabar com a investigação, de uma vez por todas, cortar pela raiz, o Flávio Bolsonaro, ele queria provar que aquele primeiro relatório do COAF, aquele primeiro, ele tinha sido baseado numa informação ilegal. Como informação ilegal, Thiago? O Flávio Bolsonaro queria provar o seguinte, que alguém na Receita Federal, antes da eleição, acessou os dados do Flávio, da esposa dele, ou das empresas dele, ou de um ou do outro, ou das empresas, ou seja, de alguém ligado ao Flávio, e aí, acessando por dentro da Receita Federal com uma senha, que essa pessoa teve acesso a isso tudo e falou: opa, tem alguma coisa errada, vou mandar esses dados para o COAF, porque é o COAF quem investiga isso. De posse desses dados, o COAF iniciou a investigação. Se isso fosse provado, a investigação, por lei, deveria ser completamente anulada. O caso anulado, e aí não interessa se o Flávio é culpado ou inocente. A gente sabe aqui, ele é culpado ou inocente? Comenta aí você. Pois é, a gente sabe aqui que inocente, ele é tudo menos inocente, mas não interessaria. As provas todas, a investigação toda seria anulada. E aí fica aquela, todo mundo sabe que o cara cometeu o crime, mas a investigação foi ilegal. Ok. O Flávio Bolsonaro, para tentar provar isso, ele enviou um requerimento para a Receita Federal com status de filho do presidente da República e pediu para atuarem em algumas frentes. A primeira é provar que alguém na Receita Federal acessou os dados dele. A segunda é provar que existia um tipo de senha secreta no que as pessoas da Receita Federal, os funcionários da Receita Federal, poderiam entrar e acessar os dados dele e enviar esses dados ao COAF para que, sem serem detectados. Para que ele queria essa tese? Para que, caso não se provasse que alguém acessou os dados dele, ele podia dizer: não, ó, mas tem uma senha secreta, não dá para saber se acessaram ou não, então provavelmente acessaram. Ok. Ele fez esse pedido a um dos diretores-chefes da Receita Federal, que é o Tostes Neto. O Tostes Neto falou para o Flávio que não ia dar. Aí o Flávio Bolsonaro fez uma reunião com o presidente da ABIN, que é o Ramagem. Ramagem, inclusive, já processou o Plantão Brasil, tá tentando vir atrás de mim, me monitorar, já sei de todas as coisinhas aí do Ramagem. Pensa num cara que também é amigo da família de bandido, é o Ramagem.
perdeu já um processo, vai perder outro, ele recorreu, vai perder de novo, pior pra ele que vai pagar mais, eu vou pegar toda a grana que eu ganhar do Ramagem e eu vou colocar em carro de som perto da casa dele pra encher o saco dele. Falando dos crimes do Bolsonaro. Tá, aí o Ramagem, chefe da Agência Brasileira de Inteligência, com alguns agentes da ABIN, junto com o general Heleno, que é o chefe do GSI, se reuniram com o Flávio Bolsonaro e com a advogada do Flávio Bolsonaro, que é a Karina Cufa, e disseram, ó, vamos tentar aqui esse plano na Receita Federal, vamos agora direto no Serpro. Serpro é uma estatal brasileira que tem acesso a todos os dados de todos os brasileiros. Vamos direto lá, vamos fazer uma devassa na Receita Federal para provar que o Flávio Bolsonaro foi vítima de perseguição e acabar com esse processo de uma vez por todas. Tá, fizeram lá a devassa na Serpro. Agora você imagina um negócio. Eu vou te falar por que isso é crime. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, junto com o GSI, que é do general Heleno, que é outro bandido, tem uma coisa. Esses dois órgãos, eles são feitos para... Eles existem para a segurança nacional e a segurança do presidente da República. Ou, quando eu digo segurança nacional, eu quero dizer o seguinte. Se alguém tem um plano de assassinar o Bolsonaro, a ABIN tá lá já na escuta e já sabe que o plano existe e já não deixa o plano ser levado a cabo. Se alguém tem um plano de fazer um atentado terrorista em algum evento que vai estar o Bolsonaro, a ABIN e o GSI, eles têm a missão de fazer com que isso não aconteça. É para isso que eles servem, é para proteger. Não é para tentar salvar de investigação o filho corrupto do presidente da República. Não é para isso que eles servem, não é. Agora você imagina que eles ganham todos os salários pagos com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. O Ramagem é pago com dinheiro público. O general Heleno é outro pago com dinheiro público. Os agentes da ABIN também. Então, cada minuto que eles estão perdendo, em vez de fazer o trabalho deles, eles estão lá tentando salvar um bandido corrupto, filho do presidente, é um minuto de salário que a gente paga para eles e não ganham pouco. Ganham muita grana. A mamata lá é grande. E é um minuto de salário que a gente está pagando para eles para defender bandido. É isso que é isso que aconteceu. Não está acontecendo, aconteceu. Tá. Quando ele manda a Receita Federal fazer isso, também alguns agentes da Receita Federal que deveriam estar fazendo algum trabalho, não. Estavam lá tentando salvar um bandido. Que o Ministério Público tinha todas as provas contra ele. É isso que estão tentando fazer. Salvar um bandido que tem provas de que ele é criminoso. Aí o que acontece? A Receita Federal, e agora ficamos sabendo... E só ficamos sabendo porque teve uma pressão muito grande contra a Folha. A Folha devia ter essa informação já há um tempão e resolveu soltar para ver se a gente parava de falar do artigo que o Flávio Bolsonaro escreveu e foi publicado pela Folha. Sabe-se lá por que a Folha resolveu publicar fake news. É engraçado que as agências de checagem não falam nada da fake news que a Folha publicou do artigo do Flávio. Aí não tem nada. Aí você não vê aos fatos, a agência Lupa dizendo, ó, o artigo do Flávio na Folha tem fake news. E marcando a Folha como fake news, diminuindo o alcance da Folha no Facebook. Não. Aí não tem, tá? Aí o que acontece? Ficamos sabendo o quê? Que a investigação realmente aconteceu. Ela custou 490 mil reais aos cofres públicos, sabia? Nós, eu e você, nós otários, pagamos 490 mil reais para a Receita Federal tentar salvar um bandido. É isso que aconteceu. O Flávio disse que não sabia que a investigação ocorreu. Ele pede, ele mobiliza todo mundo, ele manda fazer uma devassa, mas depois ele fala que não sabia. Aqui o nosso carro de som em Ponta Grossa, no Paraná, a gente também está rodando hoje no Paraná, em outra cidade ali perto. Ó, vou mostrar aqui Ponta Grossa.